Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Marco Aurélio. Ministração da Palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 8: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Aleluia, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. A tua palavra que nós queremos, a tua palavra que nós precisamos, a tua palavra pela qual tu velas para que seja cumprida. Está lá em Jeremias 1:12, eu velo por minha palavra para se cumprir. Essa palavra que sai da tua boca, Senhor Deus, e vem direto aos nossos corações, porque está escrito que assim como a chuva desce dos céus, e também a neve, e vem e regam a terra e a fecundam, para dar pão ao que come, semente ao semeador, assim também será a palavra que sai da tua boca. Não voltará para ti vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi designada, lhe dará prazer naquilo que foi enviada. Que seja assim, mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. O nome dessa mensagem é sacrifício. Sacrifício. Vemos aqui a vida de fé. A própria Bíblia chama Abraão do pai da fé, como uma anuência a ele como alguém que procedeu uma fé que agradou a Deus. A Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, Abraão foi justificado pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É sabido agora pela fé que Abraão esperava
E a esperança de Abraão não estava nas coisas deste mundo. Abraão é chamado da sua terra para sair do meio da sua parentela, da casa dos seus pais e ir para um lugar onde Deus mostraria. Por isso diz, a prova das coisas que não se vê. Abraão não via, mas Deus colocou uma fé e Abraão tomou posse desta fé, na capacidade de esperar em Deus. E ele, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Caminhando peregrino na terra. Caminhando na direção da promessa. Muitos pensamos somente em Canaã, e é claro, Canaã estava diretamente ligado a isso. Mas eu quero te falar nesta manhã de um Deus que não está focado neste mundo. Paulo diz que se as nossas esperanças em Deus, em Cristo, se resumem às coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, Abraão, ele é chamado e ele caminha em direção ao lugar que Deus ia enviá-lo, numa atitude de fé. E nesse chamado, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O versículo 10 é lindo, porque diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Ei, Abraão não estava focado em Canaã obrigatoriamente. O homem espiritual Abraão, a Bíblia está relatando aqui porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não uma cidade feita por mãos humanas. Não. Ora, o que tem no teu coração? O que tem no meu coração? O chamado de Abraão é lindo. A terra prometida, Canaã. Mas Deus quer te despertar nesta manhã, no dia de hoje, para algo muito maior. Muito maior. João 3,16 diz que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te chamou para a eternidade, assim como chamou Abraão para a eternidade. Peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra, ou seja, passageiros. Aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. E por que a palavra sacrifício? Porque você e eu temos que estar dispostos a abrir mão de nós mesmos, de tudo que temos, o que somos, viemos a ter e a ser, pela causa de Deus, pelo chamado que Ele nos fez. Abraão sai peregrinando em terra alheia, na terra da promessa, prefigurando aquilo que Deus já tinha preparado, porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha isso, para aqueles que o amam. João 14:21 diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre, eu o amarei, meu Pai o amará. Ei, nos manifestaremos a Ele e nele faremos morada. O Deus que habitou em Abraão habita em você e nos chama para uma vida de sacrifício, não uma vida alegórica. Não, entenda, Deus não quer você se sacrificando como sacrifício de tolo. O sacrifício aqui é a capacidade de obedecer, é a capacidade de abrir mão de si mesmo, é a capacidade de ouvir quando Deus diz. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Quando Deus diz: Abraão, pega o teu filho unigênito, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vai ao Monte Moriá, e ali eu lhe mostrarei onde você me oferecê-lo em holocausto, me oferecê-lo em sacrifício. A promessa já cumprida, a promessa já relacionada, a promessa que andava, falava e era amada. Você tem promessas de Deus, Deus te prometeu tantas coisas, você tem recebido tantas coisas de Deus, mas qual o valor real que você dá a Deus e às promessas? Porque muitos de nós temos nos apegado às promessas
e achado que é nelas que temos a salvação, e achado que é nela que temos a vida eterna. Não! Não é. A promessa de vida eterna já te foi dada. Mas o que Deus quer saber de mim e de você é se eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa por Ele. Onde é que você quer viver? Onde é que você quer morar? Com quem você quer estar? O que é que você quer fazer da sua vida? Conservá-la ou entregá-la? O amar a Deus sobre todas as coisas fala de entrega. O conservar fala dos meus próprios interesses, do meu próprio entendimento. Talvez, numa atitude humana, até natural, quando Deus dá essa ordem a Abraão, talvez Abraão relutasse e dissesse: mas ele não é a promessa? Não é dele que o Senhor prometeu? Que Deus é o Senhor, que promete agora toma. Mas Abraão, o coração de Abraão estava focado na obediência. O coração de Abraão estava focado na voz de Deus. Deixa Deus falar com você nesta manhã. Deixa Deus falar com você a respeito de sacrifícios. Deixa Deus falar com você a respeito de abrir mão. E deixa Deus falar com você a respeito do versículo 16, que diz assim: mas agora desejam uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Tem um preço a pagar. Foi pago na cruz, mas Jesus Cristo disse: aquele que vier após mim, aquele que é me seguir, que irá me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, negue seus valores, negue suas vontades e obedeça. Abraão é chamado para obedecer uma ordem aparentemente absurda. O único sacrifício humano que Deus pede na Bíblia, e Deus pede a Abraão um sacrifício humano. Mas não importa. O que importa é o seguinte: Deus não requer sacrifícios humanos, mas Deus dá ordens. E a Bíblia diz claramente que Abraão obedece a Deus. Abraão toma posse daquela palavra e pega Isaac e começa a caminhar com Isaac. Ele pega a lenha. Ele pega o fogo. Ele pega o fogo. Abraão pega o cutelo. E Abraão segue com seus 2 escravos. Abraão com seus 2 escravos, com Isaac, a lenha e o cutelo, em direção ao Monte Moriá. Reflita comigo, amados. Então se levantou Abraão pela madrugada, depois sela em seu jumento, tomou consigo seus 2 moços, Isaac, e partiu levando a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar onde Deus dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. 3º dia, grava isso. E disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaac. Tomou o fogo e o cutelo na mão e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai: meu pai, ele disse, eis-me aqui. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou, e o seu filho deitou sobre ela o altar em cima e a lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Aleluia. Então levantou Abraão os seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar:
o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje que no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, de veras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. A tua descendência é como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia, aleluia. Você entendeu o sacrifício? Você entendeu por que sacrifício? O Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração. É tempo de conversão, é tempo de obediência, é tempo de focar no reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas são acrescentadas. Quando Abraão foca no reino, ele foca na obediência. Deus proveu o carneiro, Deus proveu o holocausto, Deus proveu o sacrifício, Deus proverá quando você obedecer. E outra, o anjo diz: por mim mesmo jurei, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha, não me negaste esta ação. A ação que Deus requer de nós é esta. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não se apegue a este século. Abraão não se apegava a esse século, às coisas desse século. Não se apegue nem às promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se apegue à obediência. O teu sacrifício é obedecer, como Abraão obedeceu. Eu vou repetir. Diz assim, olha essa frase, grava isso. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E o versículo 12 diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Sacrifício. O que é que Deus tem te pedido? O que é que você está disposto a abrir mão? Até onde? Deus nessa manhã fala com você. Até onde você está disposto a abrir mão? De tudo. De tudo. Tudo. De tudo. De tudo por Deus. Que o Espírito Santo fale no teu coração e te convença e te abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Este foi mais um programa A Voz de Deus. Alimentando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 983541764 983541764. Apresentação: Pastor Marco Aurélio.